boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei que horas vocês vão ver essas coisas, né? Bom, de qualquer forma é o seguinte, eu tô com saudade de vocês, né? Mas a gente já tá se saindo disso daí, não é? Bom, eu queria fazer um exórdio não muito comprido, mas que tivesse a ver com o que o Marcão vai falar. O Marcão vai falar sobre o poder da fé, essas coisas sobre a fé. E é gozado, né? Quando a gente menos espera, às vezes acontecem umas coisas interessantes. Eu estava lendo uma pesquisa que o nome é o seguinte, é a ciência da fé, né? Então, essa pesquisa, ela fala sobre várias coisas, né? Dizendo que a ciência realmente se curvou aos fatos. Quais são esses fatos, né? Ele mostra que ter dezenas de estudos mostram que aquelas pessoas mais fiéis, né? Fiéis que eu digo aqui tem a ver com a religião, são as mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis também, não é? Mas também não há mais dúvida de que é possível reproduzir esses efeitos em pessoas que são ateus e pessoas sem religião. Ou seja, depende somente da gente querer fazer isso, não é? Então, é, eu, eu conheço uma pessoa, o nome dele é Paulo de Tarso, ele é um médico oncologista do Albert Einstein. O Albert Einstein é um belíssimo hospital de São Paulo e eles têm umas reuniões com pessoas que têm câncer, que estão no final de vida, ou seja, isso para eles lá virou normal. Então, eles perceberam, os médicos perceberam, que dependendo do comportamento da própria pessoa, as coisas aparecem quase que milagres, né? Ou seja, aqueles que aceitam melhor, vivem melhor, ficam mais felizes, né? Tem muito a ver com acreditar em Deus, né? As pessoas que rezam todos os dias, as que usam a fé como conforto nos momentos de doença, esse pessoal lá de São Paulo faz muito isso daí, e ele dizendo que os mais problemáticos, por incrível que pareça, são os ateus, aqueles que não têm nenhum tipo de religião, ao passo que os que são mais religiosos, que é em torno de 40%, são pessoas que vão ao culto religioso pelo menos uma vez por semana. Ou seja, eles vão falando da vantagem muito grande que existe sobre essas coisas, não é? Então, só para vocês terem uma ideia, a Santa Casa de Porto Alegre, ela também trabalha nesse sentido. Ela tem um trabalho lá, inclusive, muito bonito, que eles estão fazendo lá umas pesquisas e eles têm uma parceria com uma faculdade de Duke, nos Estados Unidos. E eles estão medindo, né, os benefícios biológicos da fé. Então, eles estão pesquisando os doentes que têm aquele comportamento de fé, que têm esperança, que acreditam em Deus, né? Então, eles estão fazendo um levantamento daquelas pessoas, não tá falando da religião, mas que têm espiritualidade. São submetidas, eles fizeram um estudo com os safenados, né? Safenados são aqueles que têm problema no coração, né? E, por incrível que pareça, eu achei interessantíssimo isso. Esses safenados, que são pessoas mais espiritualizadas, que antes e durante têm essa espiritualidade, foi comprovado biologicamente que esse pessoal mais espiritualizado, eles têm muito menos inflamações pró-operatórias. Depois que o cara se abre e faz essas feiras, tudo, tem o problema da infecção. E pela pesquisa lá da Santa Casa de Porto Alegre, eles chegaram à conclusão de que essas pessoas mais espiritualizadas, elas têm não só uma reação, uma recuperação melhor, mas principalmente
o nível de inflamação dessas pessoas é muito menor. Então, eu não vou definir coisas de médico, né? Mas eu logo penso, né? Ou seja, vocês vejam como a fé, a espiritualidade, ela reage dentro de a gente positivamente, né? E nesse estudo, tudo, eu já achei muito legal isso, porque mostra que a pessoa que tem dentro de si aquela preocupação religiosa, né? Ela parece que faz um escudo nela, né? De proteção, né? Então, ou seja, é bem interessante, né? A fé, até está aqui, ó, a fé tem uma participação especial no que médicos e terapeutas chamam de coping. Eu estou lendo isso aí para vocês. A capacidade humana, o que é esse coping? É a capacidade humana de superar adversidades. Então ele diz que as pessoas que são mais espiritualizadas têm uma capacidade, às vezes até surpreendente. Ou seja, para vocês verem como a espiritualidade realmente está com a gente, e quando a gente usa ela para o nosso benefício, ela responde, né, positivamente. Isso que eu estou falando para vocês são pesquisas, são feitas com vários clientes, né? Não são clientes, mas são pessoas que passaram por operações e tudo, né? No caso lá de Santa do Sul, é Safena, Ponte Safena, né? Homens e mulheres, né? Bom, então eles vão falando sobre diversas coisas, mas eles falam também o seguinte, que os médicos eles dizem o seguinte, que a tarefa relativo às necessidades espirituais tem muito a ver com o médico. Ou seja, que os médicos têm que entender e começar a pensar sobre isso para entender as coisas que acontecem. Coisa que, pela minha experiência, poucos médicos ainda chegaram a essa conclusão, não é? Ou seja, a fé tem participação especial nesses tratamentos, né? Então, se for um médico ateu, ele não vai acreditar nisso, ou seja, ele também vai ter um comportamento diferenciado, né? Então, o médico tem que estar atento a essas coisas e tudo mais, né? Inclusive, tem um livro que chama Revolução Espiritual, de um americano, e ele fala sobre essas coisas. Ele fala sobre a mudança do comportamento do médico em relação aos fatos espirituais que ocorrem com os clientes, né? No caso dos médicos, né? Então, é isso, né? Bom, eles vão falando várias coisas, é interessantíssimo, né? Uma coisa também que eu achei bem legal é que é o seguinte, eles falam que numa das maiores pesquisas feitas até hoje, que foi divulgada em 2009, revisou 42 estudos sobre o papel da espiritualidade na saúde. Bom, essa pesquisa envolveu mais ou menos umas 120 mil, 130 mil pessoas. E o resultado mostrou que quem frequenta cultos religiosos, pelo menos uma vez por semana, tem 29% mais chances de aumentar seus anos de vida. Vocês ouviram o que eu falei? Aumentar os anos de vida, não é? Em relação àqueles que não frequentam. Aí, eu digo para vocês que isso não é intervenção divina. Isso não é feitiçaria, não é nenhuma maluquice, não. Isso é o nosso comportamento que nós devemos ter, não é? O fato da gente assistir uma palestra, alguma coisa, tem, acho que, muito mais benefícios do que nós possamos imaginar.
e que alguns médicos de renome, pessoas que estudam realmente, estão percebendo que nisso tem uma ciência oculta muito atuante sobre todas as pessoas. Então você veja bem, uma vez por semana aumenta em 29% a relação que você pode atingir na vida, ou seja, você pode viver mais, em torno de 29%. Né? Eles também não exageram que para você fazer todo dia não, né? Mas eu só estou dando um parâmetro. Né? Eu acho que todos vocês sabem disso, mas não custa nada a gente falar. E já que o exórdio de hoje, eu gostaria de vincular com o que o Marcão vai falar, né? E isso aí apareceu para mim, porque eu estava lendo uma coisa da... Como é que chama aquela revista? É uma revista... não é isto, é uma revista que fala sobre as coisas do mundo, e aí estava falando a ciência da fé. Né? Então, quer dizer, eu falei, tem tudo a ver com o que o Marcão vai falar. Né? Então, a gente foi vendo isso daí. Aí ele diz também uma coisa que eu acho que tem muito a ver, que a fé, ela tem uma relação íntima com a felicidade, né? Então, por que ela está falando isso aí? Porque eles fizeram um estudo na Europa, agora na Europa, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas espiritualizadas se dizem mais satisfeitas daquelas que não consideram como tal. Então, é interessante, né? Ou seja, que elas são mais felizes, né? Então, ele diz o quê? Ele diz que quem não acredita em nada pode ter mais propensão ao pessimismo, porque faz uma leitura objetiva da vida sem crer em algo divino que mude as coisas. Né? Aqui, por outro lado, a certeza da existência da recompensa divina muda a vida das pessoas. E não é questão somente de otimismo. Tem algo pragmático aí. Isso é muito importante, porque eu acho que dá para a gente falar, né? Que as pessoas que são um pouco mais espiritualizadas, elas conseguem perceber muito dos próprios defeitos. Elas conseguem modificar certas situações particulares, criando em si uma aura da pessoa melhor. Né? Então, eu vejo isso. Se você analisar as pessoas que vão na sala, claro, todos têm problemas, tem. Mas todos têm um semblante melhor, tá certo? Então, são pessoas que acreditam em algo a mais. São pessoas que acreditam que podem se melhorar. São pessoas que têm um grau de positividade, que têm uma força interna, que têm uma persistência nas coisas melhores. E tudo isso trabalha junto com a espiritualidade sobre nós. Ficamos mais calmos, agimos de maneira mais inteligente, não criamos, aceitamos a realidade como ela é e não querer mudar a realidade. Quando a gente não quer aceitar alguma coisa, é você querer mudar a realidade do mundo. E a realidade do mundo a gente não muda, a gente aceita. A gente pode, mas mudar é impossível. Quando você começa a brigar com as coisas que acontecem na tua vida, você acaba brigando com o mundo inteiro. Olha o que eu estou falando, brigar, não aceitar, não ponderar, não pensar. Então, é isso que faz muito a diferença para todos nós, não é? Então, ou seja, eu quero mostrar que esse estudo já se encontra num nível muito legal dentro da medicina. Tem vários médicos que já vêm falando sobre isso, né? Então, o que é? Outra coisa também, eles falam o seguinte, né? Que a fé, esse comportamento das pessoas com mais fé, fazem as pessoas mais amigáveis. A gente sai de casa, vai para a casa de Jesus, um vai providenciar comida para o outro vai pegar sobras de roupa para levar para um pessoal que esteja precisando. Então, o que é isso? São
pessoas que 2 a 3 vezes mais propensos a participar da atividade da vida pública, né? Na atividade nossa do dia a dia, fazendo um outro grupo de pessoas querendo ajudar. Então, vocês estão vendo como o comportamento leva a uma série de benefícios, né? Então, é isso, ou seja, quem pensa em Deus tem 2 vezes mais ações de beneficência. O dinheiro para essas pessoas é importante, mas não é tão importante. Por quê? Porque ele valoriza outras coisas simultaneamente, tirando o efeito do dinheiro como o principal. Eu acho que aqui é muito profundo o que eu estou falando, né? Ou seja, tem pessoas que só vivem e só querem o tal do din-din, né? Então, mas o nosso coração não é só din-din, não. Pelo contrário, o coração não tem nada de din-din. O coração tem aquilo que você tem de melhor dentro de você, né? Então, como todas essas coisas vão fazendo com que as pessoas vão mudando, né? Bom, nas pesquisas que eu vi também, eles falam que essas pessoas, elas mexem aqui com essa parte que são os lóbulos frontais da pessoa, e tem um glóbulo aqui, que dentro da cabeça da gente, né, que são os responsáveis pelo senso que nós temos do mundo. E essas pessoas que têm esses comportamentos, eu vi numa outra pesquisa, um japonês, que ele faz umas filmagens, eu não sei se é de raio-x, ele faz umas filmagens, uma coisa bem interessante, que essas pessoas dentro, eles desenvolvem essas partes e elas ficam mais vermelhas. Pelo menos foi o corante lá que ele usou para mostrar que fica mais vermelho. O que quer dizer isso? Ele está usando essa parte e a parte de trás mais do que a maioria das pessoas. Então, isso é provocado pelo nosso comportamento, por nós mesmos. Não é nenhum milagre, tá certo? Então, vocês vejam que essas atitudes positivas que a gente tem que ter, todas essas coisas que nós estamos falando hoje aqui, elas estão super relacionadas com a fé. Se a pessoa não acredita que o dia dela amanhã será melhor, muito difícil será essa pessoa ter esse comportamento mais amigável, mais positivo, vamos dizer assim, né? Aí tem uma coisa também que é muito interessante, que eles fazem uma comparação de uma pessoa ascética com uma pessoa, vamos dizer assim, religiosa ou espiritualmente melhor. Então, 26% dos céticos disseram ser muito felizes. É a estatística do que eles fizeram. Mas 43% das pessoas religiosas e que acreditam na espiritualidade, 43% se dizem muito mais felizes. Ou seja, existe uma relação aí de quase 2 vezes mais. 2 vezes mais, né? Então, do que um cético. Então, eles explicam nessa pesquisa que o cético, ele não considera a melhora, ele não considera o crescimento, ele não considera o dia seguinte, ao passo que as pessoas que querem se melhorar, acreditam na espiritualidade ou nas religiões, mudam o comportamento diário, dando muita importância a essas coisas. Eu não sei se o 2 vezes aí é grande ou não, mas para mim eu achei interessante, porque eles pegaram várias pessoas para fazer esse estudo, né? Fizeram uma parte na Europa, fizeram uma parte nos Estados Unidos, fizeram uma parte aqui no Brasil. Eles fizeram isso em diversos lugares. E eles querem, nessa pesquisa, justamente mostrar esse lado
vamos dizer assim, da espiritualidade, né? Do que como você pode ter melhor ou não, não é? Então, eles dizem assim, por exemplo, olha só, é comportamento. Sobre os problemas. Como é que cada um vê? Os adultos que acham a religião importante, por exemplo, consomem 50% menos álcool do que os outros. Veja, é metade. Cada um vê se o álcool faz bem ou mal, né? E não vou nem falar no excesso, né? Então, ou seja, aqui eles dizem que os religiosos, as pessoas espiritualizadas, né, são muito mais controláveis, né? Agregando a vícios, bebidas, um fator preponderantemente desestabilizador, né? Então, isso serve como exemplo para aquelas pessoas que consomem muito álcool. Eles não criticaram o consumo do álcool, mas eles falaram que essas pessoas têm um comportamento totalmente diferente. Que os espiritualizados têm muito mais controle de si dos que não. Então isso quer dizer que a gente não tendo o controle, nós estamos muito mais propensos a todos os tipos de erros que poderão ser fatais. Se a gente pensar bem, pode ser fatal. Um consumo exagerado de uma droga, o consumo constante de determinada bebida alcoólica em grande quantidade, isso pode ser fatal, não é? E as pessoas que têm essa espiritualidade, que têm esse conhecimento tal, elas têm um autocontrole muito melhor, não é? Esse autocontrole, eu acredito que não é só nisso, mas, por exemplo, são pessoas que estão preocupadas com a saúde física, são aqueles que andam, aqueles que se exercitam, que fazem alguma coisa assim, contra aqueles que não fazem isso, não é? Ou pelo menos têm consciência, mas não têm controle, né? Então, o que é importante a gente saber aqui é o seguinte: atribuir a Deus poderes milagrosos pode levar pacientes a abandonar tratamentos. Olha, veja bem, como é que é isso? Como é que isso? Porque você não pode levar toda a responsabilidade para Deus. Há também um outro componente, não é? Em algumas pessoas ocorre o que os especialistas chamam de conflito religioso. Isso é muito importante. Eu até vou ler porque eu achei muito importante, eu grifei 500.000 vezes aqui. Ele diz o seguinte: o sentimento que leva a acreditar que a doença ou o sofrimento são punição divina. Não, ou seja, eu entendo isso como aquela pessoa que se culpa. Nesses casos, a religião tem um efeito desastroso. Por quê? Um estudo publicado numa revista americana, Archives of International Medicine, mostrou que esses conflitos estão associados à depressão, ansiedade, maior índice de mortalidades. Se fosse bom, fé cega não teria esse nome. Eles dizem que isso ocorre muito com as pessoas que têm a fé cega. Vou lembrar a todos aqui o que o Espiritismo fala sobre isso. Nós temos que raciocinar a fé e não aceitar o que vem como verdade absoluta. Isso aqui é Espiritismo puro, não é? Então, o que eu quero dizer para vocês, e que eu gostei muito de ter visto esses artigos, é que a medicina está encarando de uma outra forma o tratamento das coisas
justamente com o comportamento espiritualizado da pessoa. Isso é o espiritismo. Nós estamos batalhando para nos melhorarmos, para fazermos coisas melhores, para evitar os erros que nós já temos consciência, reparar aqueles que a gente tem dificuldade, mas está batalhando para reparar e tudo mais, não é? Então, eu achei esse artigo muito importante. Ele cruzou na minha vida. O Marcos falou comigo no telefone ontem e eu estava preocupado porque eu falei, puxa, eu queria falar alguma coisa sobre fé, espiritualidade e não sabia o que falar, né? Parece que é incrível, né? Um amigo meu do trabalho falou, olha que interessante isso aqui. E ele me deu, mais ou menos, ele me deu muito mais coisa do que isso que eu estou falando para vocês. Isso foi aquilo que eu consegui absorver do que eu li, né? Aí eu quis compartilhar com vocês como um exórdio, né? Ou seja, vocês vejam como o comportamento nosso é importantíssimo, né? O fato da gente pensar coisas boas, o fato da gente praticar coisas boas, de nós cuidarmos do nosso corpo, tá certo? Não acreditar em qualquer coisa como verdade absoluta. Isso eu falo, inclusive, para todos aqueles que acreditaram excessivamente na Covid-19, como foi divulgado. Eu fico triste, como teve muita gente que foi atingida pela má índole de quem divulgou excessivamente a miséria, né? As pessoas morrendo, essas coisas todas. Gente, nós estamos vivos, estamos indo para frente, temos consciência do que é certo, do que é errado fazer. Nós só temos que melhorar, cada vez um pouquinho mais, cada vez um pouquinho mais, cada vez um pouquinho mais. E eu estou morrendo de saudades dessa casa de Jesus, sabia? Quando eu falo com o Márcio, quando eu falo com isso, eu fico doidinho, porque eu gostaria de ver todo mundo junto ali, entendeu? Isso aí me faz muito bem, tá certo? Senhores, foi um exórdio pequenininho, mas foi de coração. Espero que todos estejam bem. Desejo a todos tudo o que há de melhor, tá ok? Uma boa noite para todos vocês. Tchau.